Olá, tudo bem com vocês? Mais um bate-papo hoje especial com meu amigo, com pouco tempo que a gente ainda se conhece, está se conhecendo, mas que eu já admiro. Então hoje nós vamos bater um papo com Jeremias, esse grande amigo. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Jean, pelo convite para estar aqui. Tá falando sobre esse assunto que eu amo falar, que é a fantástica arte de vender, quebrando mais objeções, negociando melhor e fechando venda com mais lucratividade, né? Porque sem fechamento não tem venda. Não tem venda. E é isso que a gente tem ajudado aí as pessoas a cada vez venderem mais e melhor nesse contexto. Legal. Jeremias, conta um pouquinho quem é você? Essa é a pergunta. Rapaz, quem é o Jeremias? Vamos lá. Jeremias é um camarada que foi criado no interior do Rio Grande do Sul por uma família de descendência alemã, né? Traduzindo, é a junção de grosserice com chucrismo num corpo só, né? E aos 12 anos de idade, para não ir trabalhar com o pai numa oficina de funilaria, foi vender prendedor de cabelo na rua. E ali aos 12 anos eu comecei a pegar gosto por essa profissão que move a humanidade, porque nada acontece sem que uma venda seja feita, tudo gira em torno de vendas. Aos 14 anos eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como locutor de rádio, onde fiquei ligado à rádio até os 22 anos e eu digo que eu abandonei rádio por decepção das ouvintes quando me conheciam. Porque eu trabalhava já das 10 da noite às 2 da manhã, fazendo um programa de rádio chamado Expresso do Amor. Olha. Tocando o que toca seu coração. As menininhas escutavam, pensavam que era um gigante, né? Era a visão do inferno, eu tomava banho de perna aberta pra ir embora no ralo, de tão magro que eu era. Bom, fui desenvolvendo em rádio, sempre vendendo alguma coisa, porque eu estudava de manhã, trabalhava em rádio à noite, à tarde vendia comercial de rádio, coisinhas de, prendedor de cabelo, coisas que meu avô e minha avó traziam, do Paraguai. Tinha um amigo da família que tinha uma tapeçaria, eu pegava retalho de tecido, eu aprendi a costurar e eu fazia estojo para vender no colégio. Então sempre estava me virando com vendas. Até que um momento que eu queria estudar, o salário que eu ganhava em rádio não era o suficiente para eu pagar meus estudos, eu abandonei rádio e fui viver literalmente de vendas, vendendo livros de casa em casa. A primeira coisa que eu ouvi foi: vai morrer de fome. Pois é, desafio, enfim, né? Desafio. E foi vendendo livros de casa em casa, que fiz minha formação, entre elas aí gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas, um MBA em liderança e desenvolvimento de equipes também na FGV, uma especialização na Business Center em formação de equipes comerciais. Depois fui trabalhar como diretor comercial de uma empresa onde os resultados foram surpreendentes. Comecei a receber convites agora para realizar treinamentos, palestras. Chegou um momento que a gente não conseguiu conciliar mais ser diretor comercial e ser palestrante, onde optamos pela nossa carreira. Bom, viver profissionalmente disso, a gente está indo para 17 anos. São mais de 1.100 palestras realizadas no Brasil e fora. 7 livros escritos, e hoje a gente está à frente aí de 3 operações comerciais, 3 operações de venda. Mas eu digo que eu sou um eterno vendedor, ajudando a vendedores a venderem mais e melhor dentro do âmbito qualificação em negociação, quebra de objeção e fechamento de vendas. Muito bem, esse é um assunto que interessa a todos, né? Interessa a todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sempre ouve falar que venda é uma ciência. É uma ciência. Sim. Venda é emocional ou racional? Vamos lá. Comprar. Vamos começar pelo comprar. Ok. Comprar é emocional. Comprar é emocional. Tem uma pesquisa feita pelo Instituto de Neurociência em Vendas de Portugal que chega ao seguinte resultado: 97,9% da decisão de compra é baseada em emoção. 97,9%. Bom, então nós temos ainda 2,1% que é racional? Não. Ela tem um índice de racionabilidade, eu acho que é essa a palavra, né? Ela é um pouquinho menos emocional. Okay. Que são compras ligadas a B2B, compra e venda B2B, empresa para empresa.
Por que ela é um pouquinho mais racional? Porque tem série de fatores que lhe influenciam isso. Mas ela ainda tem a influência emocional. Ok. Porque quem compra, quem vende, quem decide entre o sim e o não é um ser humano. E ser humano toma suas decisões e influenciado por suas emoções. Ok? Quando a gente fala de consumidor final, podemos entender então que a decisão de compra é 100% emocional. Ok. Então vamos lá. Consumidor final, entendemos então que é 100% emocional. Vendas B2B tem um índice de razão um pouquinho maior, mas ainda a decisão de compra é baseada em emoções, porque somos seres humanos. A compra é emocional, logo a venda também tem que ser emocional, precisa haver esta conexão. E aqui a gente já começa então a descobrir por que muitos vendedores não conseguem vender, não conseguem gerar resultados. Porque ele baseia todo o seu discurso de vendas, toda a sua conversa de vendas, todo o seu argumento de vendas em argumentos lógicos, racionais, né? Justificativas, razões. Fica na característica do produto, o que o produto é, o que o produto é, a qualidade do produto isso. E esquece o restante. Mas o que o cliente compra não é o que o produto é. É o que o produto faz. Entendi. E isso está ligado diretamente ao emocional. E hoje, você fala para mim assim, o vendedor que ele tem... É correto falar controle emocional? Bom, boa pergunta. Existe o controle emocional e existe a inteligência emocional. Ok. Controle emocional em momentos específicos é a tua salvação. Porém, excesso de controle emocional te causa gastrite, úlcera e tantas outras doenças psicossomáticas. Por quê? O que é controle emocional? A minha emoção está querendo que eu tenha alguma atitude, seja ela boa, ruim, enfim, está querendo que eu reaja de alguma forma, mas eu estou controlando, eu estou segurando. E esse acúmulo das emoções ao longo do tempo vai te causando doenças psicossomáticas. Ok. Agora, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você falar o que tem que ser dito, Ok. do jeito certo de ser dito, para a pessoa certa a ser dita, no ambiente certo de ser dito e no momento certo de ser dito. Ok. Vender é assim. Vender não é você só se controlar. Tá? Vender, você tem momentos que você tem que falar para o cliente aquilo que tem que ser dito, do jeito certo, no momento certo, no ambiente certo. Mas por que muitas vezes a gente vai para o lado do controle e não da inteligência? Porque a gente aprendeu que cliente tem sempre a razão. Ok. Eu queria pegar a pessoa que um dia disse que cliente tem sempre a razão e colocar dentro de uma salinha 2x2 com 350 vendedores ali dentro. Provavelmente quem um dia disse que cliente tem sempre a razão nunca precisou fazer uma venda para viver. A razão do meu cliente vai até onde começa a minha. Ok. Então, partindo desse princípio, eu preciso momentos ter controle, onde a minha emoção está querendo que eu tenha alguma atitude que não vai me ajudar, mas eu tenho momentos que eu tenho que ter a inteligência, ou seja, a falta de atitude vai me atrapalhar. Ok. Me corrija se eu estiver errado. Então, o problema de não venda não é na venda, na preparação dela. Aí, muito bem. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Mais ou menos isso que eu estou entendendo, Mais ou não é menos isso? Então, eu não vendo não é porque, de repente, não é o produto, não é o cliente, tudo bem. Mas a minha preparação simplesmente não é chegar e vender. Isso. Existe vendedor pronto? Depois pode ser que você me... Vamos para essas duas aí. Ok. O não estar vendendo pode ser uma série de fatores. Ok. Uma série, né? Mas, estatisticamente, o que mais leva a uma empresa, a uma equipe, a um vendedor não vender, é uma falha na primeira etapa da venda, que se chama preparação e planejamento. Ok. Tem uma frase do Raul Candeloro, que eu gosto pra caramba, que diz assim, ó: quem erra ao se preparar, tá preparado pra errar. Quem erra? Ao se preparar,
está preparado para errar. Ok. Um vendedor que erra na preparação e planejamento, se prepara e se planeja de forma errada, ou nem sequer faz preparação e planejamento, ele automaticamente está preparado para errar em todas as outras etapas da venda. Porque se eu não paro para fazer minha preparação, tá? Minha organização, meu planejamento, eu vou prospectar de forma errada, eu vou abordar de forma errada, eu vou levantar informações de forma errada ou nem levantar informações, eu não vou conseguir criar valor no que eu estou vendendo. Eu vou apresentar preço de uma forma que leva o cliente a achar caro e pedir o desconto. Eu não vou saber o que fazer na hora da quebra de objeções e negociação. Fechamento de venda, minha técnica de fechamento de venda vai ser: e aí, vamos fechar? E relacionamento, né, pós-venda, sequer vai existir. Então, um dos maiores erros, maiores falhas que leva à falta de venda é uma falta de preparação e planejamento, seja ela individual, do próprio vendedor, da equipe, né? O gestor não prepara, não planeja a equipe, enfim, e todo o contexto. Na sua segunda pergunta, do vendedor nato, né? Bom, existem alguns colegas nossos que dizem que vender é dom, né? Que já o camarada já nasce vendedor. Eu discordo. Porque ninguém nasceu sabendo ler, escrever, falar, dirigir. Isso são habilidades que você desenvolve. Ok. Ninguém nasceu com um carimbo na testa ou lá na certidão de nascimento, né? O Jean vai ser empresário, a Joana vai ser secretária, a Sara vai ser isso. Não. Existem habilidades, essas habilidades se desenvolvem. Vender é uma habilidade. Vender é uma habilidade que pode ser desenvolvida, deve ser desenvolvida. Só que eu concordo sim. Da mesma forma que alguém aprende a caminhar mais rápido que o outro, a dirigir com mais facilidade que o outro, vender também. Tem pessoas que aprendem mais rápidas, tem pessoas que aprendem com mais facilidade. Mas vender é uma habilidade e essa habilidade de vender pode e deve ser desenvolvida. Então, nesse contexto aqui, Jean, qualquer um pode ser vendedor. Ok. Até aqui, dentro dessa linha de raciocínio, qualquer um pode ser vendedor se desenvolver a habilidade. Só que eu continuo essa frase dizendo que ser vendedor não é para qualquer um. Qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser. Se tiver disposto a desenvolver essa habilidade. Agora, ser vendedor de fato não é para qualquer um. Quando você fala ser vendedor não é para qualquer um, tá, porque as pessoas não querem se preparar, não querem estudar, não querem buscar conhecimento, não querem se preparar antes, fazer o planejamento, estudar produto, fazer tudo o que o manual do vendedor indica. Ele não quer fazer, ele quer pular a venda, ele quer pular a etapa e ir para a venda. Também. É por isso que ele se frustra? Também. Quando eu digo que ser vendedor não é para qualquer um, né, até a gente brinca em off que o vendedor, se ele não é louco para se tornar vendedor, ele se torna louco e doidinho depois que é vendedor. Porque é uma pressão psicológica, uma pressão emocional, uma rotina doida que você vive. E quando eu digo doida, não é bagunçada. Né? Até porque um vendedor que tem uma rotina, imagina bagunçada, só está indo pro lado errado. Mas, ou seja, é uma profissão com uma pressão psicológica e emocional tão grande que nem todo mundo aguenta. Imagina você chegar lá na última semana do mês, já começou a chegar os boletos que você tem que pagar no mês seguinte e você não está vendendo. Imagina você está precisando vender e o cliente está só te enrolando, não está te recebendo, você não consegue. Então, ou seja, é essa pressão que fazem muitos vendedores desistirem. Então nós temos o outro lado, que é o que você falou. Não é para qualquer um, porque tem um preço a ser pago. Então nós temos essa questão da pressão, né? E nós temos a questão do preço a ser pago. O preço da preparação, do planejamento, do aprendizado e tantas outras coisas. E por que muitos se tornam vendedores e não fazem toda essa preparação, esse planejamento, esse aprendizado, esse treinamento? Porque para você se tornar vendedor, você não precisa ter diploma.
E aí nós já vamos para uma outra linha de problemas que existem no vendedor, que é aquele camarada que ele se torna vendedor, mas por uma profissão de passagem. Não, eu vou ser vendedor até eu achar algo na minha área, até achar algo melhor. Então ele não vai investir tempo, energia, dedicação, dinheiro muitas vezes do próprio bolso para aprender a vender, porque é algo de passagem. Só que essa passagem muitas vezes vira a vida toda. Ele passa a vida toda numa passagem de vendedor, procura esperando algo melhor, e ele passa a vida toda vendendo sem estratégia, sem técnica, sem ferramenta, vivendo uma vida de resultados medíocres. E daí a culpa é do preço, do mercado, da crise, disso, daquilo, daquele outro. Daí o colega vende mais do que ele diz, não, ele vende mais do que eu, porque já nasceu vendedor. Já está pronto. Lucra mais do que eu, porque já nasceu negociador. Não, o camarada que está aqui do meu lado, ele vende mais do que eu, porque ele faz o que eu não faço. Ele vende mais do que eu, porque ele estuda o que eu não estudo. Ele treina o que eu não treino, ele se dedica o que eu não me dedico. Só que é mais cômodo, mais confortável para mim fazer o quê? Procurar culpados externos para minha falta de atitude. O que a gente sempre encontra nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, nos congressos, nos cursos que nós fazemos? O dono, o proprietário, o empresário, ele fala para mim assim, Jean, a hora que você encontrar um vendedor, você me indica? E eu brinco com ele assim, não indico não, eu fico para mim. Se eu encontrar essa peça, eu vou ficar para mim, não tem como. Agora, o fator da pessoa ser um bom vendedor, ser um vendedor de resultado, ele já tem um perfil? Existe um perfil de pessoas que já têm uma predisposição para ser vendedor? Essa é a primeira pergunta. Sim. E a segunda, se é que vai ser separada. Existe um perfil que não é para venda. Por exemplo, ele você vê que é muito esforço, mas ele não consegue romper. Porque é muito comum assim, pelo menos nós ouvimos muito, né? Pô, você fala bem, você é vendedor? Né? Não é isso? Não, você comunica bem, você fala bem, você vende. Você é vendedor do quê? A criança é falante, isso aí vai ser um bom vendedor. Um bom vendedor, né? Então, assim, isso é um mito, ou é as pessoas que buscam da maneira errada? Bom, já começa por uma visão errada ao longo do tempo. Esses dias eu recebi lá no escritório a visita de uma conhecida da família. Olha como já começou. Ela veio pedir emprego pro filho. Ok. Já começou assim. Começou bem. Ela veio pedir emprego pro filho. Ele sabe mexer no computador, ele sabe. E em uma altura da conversa ela diz assim, olha, pode ser qualquer coisa. Até vendedor. Até venda. Então veja, já começa essa visão errada sobre vendedor. Por isso que tem o vendedor de passagem. Mas especificando bem sobre perfil de vendedor. Existe algo que a gente chama de PCI. Perfil de cliente ideal. Até daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Cada produto e cada serviço tem um perfil de cliente ideal. Ok? Ideal para consumir aquilo que eu vendo. Para cada produto, serviço e empresa, tem o perfil de vendedor ideal. Ok. Um dos maiores mitos, para não dizer ignorância, né, que eu ouço sobre vendas. Primeiro, eu atendo todo mundo como eu gostaria de ser atendido. Ok. Segundo, bom vendedor vende qualquer coisa para qualquer um. Não quer dizer que eu seja muito bom vendedor de celular, sou campeão de vendas em celular, que eu vou ser um campeão de vendas de caneca. Então existe o perfil de vendedor para cada tipo de produto ou serviço, que tem como base no seu perfil comportamental. Correto? Ok. Por exemplo, imagina eu, que ando vestido geralmente social, vou querer trabalhar como vendedor de uma loja de artigos de surf. Falo de uma forma toda formal, né? Tem uma linguagem formal, uma postura formal. Vou trabalhar, então, nessa loja de produtos de surf. Faz sentido? Não faz. Agora vamos lá, eu pego o camarada que é campeão de vendas, que tem todo um perfil e teve sucesso nessa loja de surf, para trabalhar no meu mundo.
O cara é campeão de venda lá. Ele tem um perfil para trabalhar no meu mundo? Não tem. Não tem. Então, para cada produto ou serviço, existe um perfil de vendedor. Ok. Existe o perfil certo? Depende do produto e o serviço. Você coloca uma pessoa com uma base emocional a trabalhar numa funerária, vai dar ruim? Entendi. Não tem Né? lógica. Ele Ele vai se comover com todos que ali vai estar. Ele vai entrar no choro junto com a família. Entendi. Ele vai ajudar a família a ficar mais sensível ainda. Ok? A segunda parte da pergunta, desculpa. Se não existe, olha, o Jeremias não adianta, ele não vai se encaixar aqui. Ou tem que ser uma adaptação. Okay. Ele consegue se adaptar. Acho que a gente pode pegar o mesmo exemplo. Você se adaptaria vendendo produtos de surf? Se eu tivesse disposto, a pagar esse preço, Okay. sim. Se eu tiver disposto a abandonar, pelo menos naquele momento como vendedor, a postura formal e uma roupa mais esporte fino e social, a imagem e me adaptar àquele público, posso. Já é uma boa parcela. Ok? Mudar a minha linguagem, a minha postura, a minha apresentação visual. Então, pode. O problema é que, às vezes, a gente não está disposto a pagar o preço que tem que ser pago. O vendedor não está disposto a fazer o que tem que ser feito. Correto? Tá. Então, nós estamos formando aqui o perfil ideal de um vendedor, Sim. ok? O perfil ideal de vendedor. Ele consegue vender aquilo que ele não compra? Aí nós temos duas linhas. Ao longo do tempo, no nosso mercado, se pregou muito de que você só vai conseguir vender aquilo que você compra. Exatamente. Ok, mas eu conheci um camarada que era campeão de venda de Mercedes e ele não tinha dinheiro para comprar uma Mercedes. Ok, ele não tinha o dinheiro para comprar, mas ele acreditava no que estava vendendo. Então, esse comprar não é necessariamente, não é literalmente comprar, mas eu acreditar e que se eu tivesse dinheiro eu compraria. Então, você vai ter mais sucesso de venda se você acreditar de fato no que você vende. Agora, eu também posso ter dinheiro para comprar uma Mercedes, mas eu não compraria Mercedes. Como eu vendo. Isso vai me limitar a vender Mercedes, porque eu não acredito naquilo que eu vendo. Ok. Tá, então nós estamos descobrindo o perfil do vendedor. Aí vem desculpa te interromper. O perfil do vendedor ideal. Daí leva uma pessoa a perguntar assim: Jeremias, qual é o perfil do vendedor ideal para minha equipe? chegando nessa pergunta. Ok? Qual é o... Depende. O mais importante, agora vamos falar de prática de venda. Ok. Claro que eu tenho que analisar perfis comportamentais, o comportamento, a ética, o caráter na hora de contratar. Certo? Mas o mais importante, lá no final da venda para ter resultado, não é necessariamente o perfil do vendedor. É o perfil do cliente. Por que eu falei que um dos maiores erros é você pensar, eu atendo todo mundo como eu gostaria de ser atendido? Ok. Quem garante que o Jean gosta de ser atendido do mesmo jeito que o Jeremias gosta de ser atendido? Não tem como. Quem garante que os argumentos que funcionam e são importantes numa negociação para o Jean são os mesmos argumentos que funcionam e são importantes para o Jeremias na hora da negociação? Então, na hora de uma negociação, da quebra de objeção, da venda, não é o perfil do vendedor que manda, é o perfil do cliente. O que eu quero dizer com isso? É o vendedor ter consciência e saber como se adaptar ao perfil do cliente. Ou seja, eu tenho que atender não como eu gosto de ser atendido. Eu tenho que negociar e argumentar não como eu gosto de ser argumentado ou negociado. Eu tenho que atender o Jean do jeito que ele gosta de ser atendido. Eu tenho que usar os argumentos que dão certos pro Jean. Eu tenho que me adaptar e criar conexão com o Jean. Não é o Jean comigo. Entendi. Eu sou profissional. Eu que tenho que fazer isso. Tá. Então, o que a gente leva a crer? O modelo ideal é o modelo do vendedor treinado? Treinamento sempre. Treinamento sempre. Em média, um time de futebol da Série A, ele treina de 90 a 100, 110 horas para cada 90 minutos de jogo.
ganhou ou perdeu o jogo, o que estão fazendo daqui 2 dias? Treinando. Então já aprendemos uma lição aqui que a gente não precisa nem explicar, porque é óbvia. Agora é interessante. O salário do jogador, se o time ganhou ou perdeu o jogo, o salário muda? Não. Tem a premiação que é variável. Mas o salário, se o time ganhou ou perdeu, não muda. Não muda. Mas se ele faltar no treino? Muda. É descontado, ele paga a multa. Opa, isso me ensina uma coisa muito importante. Jogador não ganha pra jogar. Jogador ganha pra treinar. O jogo é só uma consequência. A mesma coisa é venda. Falando base treinamento. Vendedor que entende que a sua vida é ser treinado e estar treinado para vender, ele aumenta a chance de venda. Mas treinar é desconfortável, é doloroso, é cansativo. Muitas vezes é chato. Por que chato? Porque trabalha nossas falhas. Correto? Então, vendedor que quer ter mais chance de vender é um vendedor treinado, preparado, planejado. E hoje, nessa preparação, além da técnica de negociação, da técnica de venda, abordagem, perfil comportamental, tudo isso, coloca do lado. É tão importante quanto treinar a inteligência emocional? Totalmente. Porque se ele pode ter todas as características, os melhores treinamentos do mundo, as melhores ferramentas, o CRM, o software, tudo. Mas se ele não consegue receber um não e entender que o não é pro Jeremias e sim pro produto que ele está dizendo, está oferecendo naquele momento, ele acaba com tudo isso. É a diferença da objeção e da rejeição. Qual é? Vamos lá. Se a gente esquecer da pergunta inicial, você me volta depois. Objeção é quando a negativa do cliente é para o que você está vendendo. Rejeição é quando a negativa do cliente é para você. Objeção é o produto ou o serviço. Quando a negativa, quando o não, quando a resistência é em relação... Você está me vendendo essa caneca. Ok. Objeção é quando eu apresento argumentos para eu não comprar a caneca. Rejeição é quando eu apresento argumentos para não comprar de você a caneca. Ok. Entendi. Só que quando eu não tenho inteligência e maturidade emocional como vendedor, o que acontece muito, o vendedor absorve a objeção como se fosse uma rejeição, traz pro pessoal. E isso tem muito a ver com o familiar, tá aí também. Sim, deve ver com toda a educação, crença, experiência, cultura, as crenças limitantes, a educação que teve com os pais, traumas que teve ao longo do tempo. Com toda certeza. Se ele foi, por exemplo, um vendedor, ele é um vendedor hoje, mas ele teve uma frustração, tentou manter uma empresa, não conseguiu, voltou. A minha experiência de vida. Ok. Minha experiência. Eu tive que desenvolver essa inteligência emocional. Eu era uma pessoa que absorvia quase todas as objeções como rejeição. Por quê? Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. Fui educado teoricamente, por uma pessoa que dava jus ao nome de madrasta. Então, a minha experiência de infância e adolescência... Outro detalhe que eu acabei não citando ali. Eu comecei a trabalhar em rádio com 14 anos, mas para eu poder trabalhar em rádio com 14 anos, eu tive que sair de casa. Com 14 anos. Então, se você for pegar a minha experiência, foi uma experiência que alimentou o meu senso de rejeição. E isso eu trouxe para a vida profissional, para a venda. Eu não foi logo que eu comecei a vender que eu me tornei um expert em negociação e fechamento. Eu comecei a me tornar uma referência em negociação e fechamento quando eu cansei de perder dinheiro em venda e perder venda. Eu disse, não dá para continuar desse jeito. E quando isso me cansou de afetar o pessoal. Porque eu tive essa experiência de trazer como rejeição. Eu tive que pagar o preço em energia, em tempo, em dedicação e em dinheiro para desenvolver essa inteligência para separar rejeição e objeção. Entendi. E muitos vendedores, infelizmente, não estão tendo essa consciência. E eu digo para você, se você vive algo semelhante, tenha consciência que você precisa separar rejeição de objeção. Repito,
Objeção é quando a negativa é para o que você está vendendo. Rejeição é quando a negativa é para você como vendedor. Nem todo não que o cliente diz é para você. Na grande maioria das vezes o não é para o produto. Então não absorva, não traga isso para o teu pessoal, para que isso não afete as tuas emoções e limite o teu raciocínio lógico e as atitudes que você tem que ter durante a venda. Muito legal. Nossa, que corte top. Muito bem. Muito bem. Nós estamos entendendo o quê? Desculpa, eu respondi uma, mas teve a outra pergunta. Teve a outra pergunta. Não adianta eu ser um vendedor capacitado, treinado, E não ter mas a inteligência, né? Sim. Acho que... Seria mais ou menos... o que acontece? Teve uma situação que um dia eu entrei numa loja, o vendedor que estava ali, que me atendeu, era um amigaço meu. Os outros que estavam ali não me conheciam. Nunca tinham me visto. Só esse que era muito amigo meu. E eu perguntei assim, cara, quanto é que tá essa camisa aqui? Ele deu o preço, disse, nossa, que caro! Ele falou pra mim, caro nada, tu que não tem dinheiro. Ou seja, claro que ele falou de uma forma, porque a gente era amigo. Uhum. Os outros que não conheciam ficaram apavorados. Muitas vezes a gente tem vontade de dizer, caro nada, é tu que não sabe qual o valor disso daqui, caro nada, é tu que não tem dinheiro, caro nada. Ou seja... Eu posso ter técnica, eu posso ter ferramenta, eu posso ter estratégia, eu posso ter um bom produto, um bom serviço, um preço justo. Mas se eu aqui dentro sou fraco, pode todas as outras coisas ser forte. Eu vou ter algum tipo de resultado, mas não o resultado que eu poderia ter. O contrário é verdadeiro. Eu posso ter um produto de não tanta qualidade, um preço não tão justo, posso ter algumas limitações técnicas de ferramenta, de estratégia, mas eu sou uma pessoa muito bem decidida emocionalmente. Eu domino o mercado. Porque tem muito mais resultado. Não vou dizer agora para você se escorar e para você dizer, não, então eu vou viver dessa forma. Tem muito mais resultado um vendedor mediano que faz o que tem que ser feito e se mantém numa continuidade do que vendedores que apenas têm picos de resultado, picos de atitude. Uhum. A continuidade e um resultado equilibrado te leva mais longe do que apenas picos de resultado positivo. Roberto Chinachique tem uma frase fantástica que diz: a forma mais rápida que tem de você quebrar é acertar uma vez, de vez em quando. Tá? Então eu preciso ter técnica, ferramenta, estratégia, mas eu preciso também estar muito bem posicionado emocionalmente. Tá. Nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos saindo de uma pandemia, onde que vieram junto com a pandemia diversas síndromes e crenças. Né? Síndrome do pensamento acelerado, síndrome da caverna que estão falando. Todo mundo para dentro, agora todo mundo para fora. Isso emocionalmente abalou os vendedores? Demais. Mudou o jeito de vender? Totalmente. E as pessoas estão prontas para essa mudança? A pandemia, entre tantas coisas ruins que a pandemia trouxe, algumas boas, eu digo que uma das coisas boas foi que ela nivelou todos os vendedores do dia para a noite. Do dia para a noite estava todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tinha a mesma capacitação profissional. Porque eu poderia ter muita experiência como vendedor e do dia para a noite aquela experiência que eu tinha não valia de mais nada. Porque eu tinha experiência num formato de venda, num canal de venda, né, numa operação, e do dia para a noite mudou tudo. Então estávamos todo mundo no mesmo barco. Acontecia já de outras formas, em outros momentos sim, mas principalmente na pandemia começou a ter pessoas que nunca tinham tido contato com venda, vender e ter resultado. Então nivelou todo mundo. Era uma questão de sobrevivência, né? Sim. Na pandemia, o jeito de o cliente comprar mudou. O meu jeito de vender também teve que mudar. Mas a pessoa não tá acostumado a comprar do jeito, mesmo assim teve que acontecer, foi obrigado a acontecer. Mas do dia pra noite tu não podia mais no restaurante. Tu teve que pedir comida em casa. Do dia pra noite tu não podia ir mais na loja.
Tu tinha que receber o produto. Então, produtos e serviços mudaram do dia para a noite a forma de comprar. Tu não comprava mais remédio indo na farmácia. Tu não comprava mais alguma outra coisa. Por exemplo, no mercado, podia entrar uma pessoa da família só. Pelo menos lá na minha cidade era assim, era controlado ali na porta. Sim. Não entrava a família, entrava uma pessoa. Então, às vezes, o marido que estava acostumado a ir com a esposa no mercado e tinha todo um ritual de compra, agora muitas vezes ele tinha que ir sozinho ou ela tinha que ir sozinha. Então, de tudo, até a compra online mudou. No meio da pandemia. O jeito de comprar online mudou no meio da pandemia. Porque aumentou o nível de concorrência no mundo online. Porque agora mais pessoas começaram a ofertar online. Então quem estava acostumado com um tipo de argumento, com um posicionamento, teve que mudar, senão ficava para trás. Então o jeito do cliente comprar mudou. Na verdade, já vinha mudando. A pandemia acelerou esse processo. Você vê quem foi que quebrou, quem foi que se afogou na pandemia. Quem não estava disposto a pagar o preço da mudança. Quem não acompanhou esse processo de mudança. Entendi. Quem ganhou o mercado? Aquele que não tinha experiência nenhuma e já começou num novo formato de venda, e aquele que teve disposto a se desligar da experiência que tinha em vendas. Repito, experiência é importante, ajuda, mas não te garante sucesso. Okay. Por exemplo, você trabalha com bastante empresas, provavelmente você já viu a seguinte situação. Um vendedor novato que começou a trabalhar na empresa, no primeiro mês vende mais que o veterano. Sim. Mas ele não teve experiência. Então, experiência não garante sucesso em vendas. Ajuda muito, mas não garante. E aqui já vem um detalhe. A diferença entre experiência e excelência. Experiência é saber fazer. Excelência é fazer o que tem que ser feito. Tem muito vendedor com experiência que não tem excelência nenhuma. Né? Então, voltando, a pandemia mudou o jeito de cliente comprar. Isso me obriga a mudar meu jeito de vender. Só que a palavra aqui é mudança, é atualização. E mudar dói. Mudar é desconfortável. Mudar é chato. Mas essa dor, essa chatice, esse desconforto que faz a gente crescer e deixa a gente mais forte. Com isso, não criou-se uma desculpa, não criou-se uma barreira, um obstáculo, que os vendedores não estão querendo fazer mais visita presencial, não estão querendo mais ter contato com o cliente, acha que o WhatsApp vende sozinho, é uma tendência, acontece ou... A gente se acostuma com o que é bom, né? Ok. Imagina, eu tava vendendo, trabalhando de casa. Eu tava ali assistindo um filme, tocava WhatsApp, eu ia lá e atendia. Tava bom, tava confortável. Saía fazer minha caminhadinha ali com a minha máscara, voltava, tava cômodo. E do dia para a noite agora eu tive que voltar a visitar cliente. Sair do conforto da minha casa e encarar porta a porta de novo, começar a ligar. Com o cliente que também não estava recebendo o vendedor. Ele mudou também o jeito de fazer a compra, né? Sim, com certeza. Isso também tive eu mudei toda a minha operação por causa da pandemia. Né? Imagina, durante toda a pandemia, nosso trabalho é online. E do dia pra noite voltou as coisas. Agora o pessoal já não queria mais online. O pessoal já queria aquele contato de novo. Ou seja, toda mudança de ir pro mundo online. E agora voltar pro presencial. Correto? Então leva o cliente a ficar mais acomodado, o vendedor, desculpa, a ficar mais acomodado, para não dizer preguiçoso? Sim. Outro detalhe, na pandemia eu estava vendendo bastante pelo WhatsApp, Gia. Certo. Por que agora eu não estou mais vendendo pelo WhatsApp? Porque antes, na pandemia, só tinha o WhatsApp para atender. Agora não. Antes, na pandemia, eu tinha 1x de fornecedor. Agora, como mudou bastante o mercado, eu tenho 2x de fornecedor. Eu tenho mais concorrente. O cliente tem mais opções. Mas voltando para o WhatsApp, por que agora eu não estou vendendo que nem eu vendia antes? Porque antes era mais o cliente que comprava do que você vendia. Okay. Agora é você que tem que vender. Tirar pedido. É fácil ser vendedor quando é o cliente que vem comprar. Agora quero ver ser vendedor quando eu que tenho que vender. A partir do não. Do não. E aí vem um detalhe.
vender pelo WhatsApp, usando a expressão que você falou antes, é ciência. Vender é ciência, porque é comportamento humano, e comportamento humano é ciência pura. Eu tenho que saber como vender pelo WhatsApp. Alguns mitos de venda pelo WhatsApp, né? O WhatsApp não é todo produto ou serviço que dá para ser vendido pelo WhatsApp. Gente, hoje tem consulta médica pelo WhatsApp. Só se vende, não dá para vender produto ou serviço caro pelo WhatsApp. Dá sim. Eu tenho um cliente meu que vende franquias de R$200 mil, e qual é o canal de venda dele? O WhatsApp. Hoje, nas minhas 3 operações de venda, Jean, 100% da minha venda é pelo WhatsApp. Então dá para vender sim, só que vender pelo WhatsApp não é as mesmas técnicas de que vender olho no olho. A base é a mesma, porém existem ajustes, tá? E sofre hoje no vender pelo WhatsApp aquele vendedor acomodado que não quis se atualizar para isso. Não quis treinar, não quis fazer diferente, né? E aceita as consequências como se fosse natural, né? Natural. Tá tudo... Deus quis assim. Deus quis assim. Não era para ser. Essa venda não era para acontecer, tá tudo certo. Não, é que o outro teve sorte, é o momento dele. Eu acredito, né, nesse âmbito espiritual, eu sou cristão, tem isso tudo, concordo. Mas, coitado, Deus recebe a culpa de tanta coisa que ele não tem nada a ver com a história. Só pro que é simplesmente uma falta de atitude minha. Né? Vamos pegar um exemplo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus, ele deu a ordem para a pedra sair do frente do túmulo? Não. Ele fez aquilo que os outros não poderiam fazer. Aquilo que o ser humano podia fazer, o ser humano teve que fazer. Ele deu a ordem verbal para que os guardas lá, as pessoas, tirassem a pedra. Mas ele só foi fazer aquilo que o ser humano não podia fazer. Muitas vezes, a oportunidade da atitude está na nossa frente. A gente não tem atitude. É só a gente retirar a pedra que o Lázaro ressuscita. Mas a gente fica esperando que a pedra saia sozinha. Porque seria comum imaginarmos, né? Para quem ressuscita, o que é rolar uma pedra? É muito fácil. É fácil eu levantar de manhã, dobrar meu joelho e pedir emprego para Deus. Sentar no sofá e ficar esperando meu telefone tocar. Agora, levantar, imprimir um currículo e ir atrás, é outra história, né? É outra atitude. É outra atitude. Isso é o que determina o sucesso da pessoa? Uma boa parte. O vendedor? Sim. Determina se vai vender ou não? Vendedor passivo vai ter um resultado médio. Mas Jeremias, eu sou um vendedor passivo, eu dependo do cliente me chamar no telefone. Ok, a tua atitude aqui, a tua prática é passiva, mas até o cliente te chamar no telefone teve muita parte ativa. Né? Um tráfego pago, um marketing bem feito, uma boa propaganda. Não existe venda 100% passiva. Correto? Então tem que pensar todo esse contexto. Repito, é muito fácil ser vendedor quando é o cliente que vem comprar, mas tem muita atitude por trás. O meu 4º livro, ele se chama O Poder da Atitude Positiva. Né? Eu escrevi na época em que estava aquela modinha do pensamento positivo. Eu defendo sim a ideia que tudo começa ao pensar, mas só se concretiza ao agir. Bons casamentos não são resultados de boa sorte. E dependência financeira não se ganha sentado no sofá em casa. Faculdade não está entregando diploma gratuitamente por aí, não. Tudo que se vale a pena ter, se merece que eu trabalhe por ela. O grande segredo não está no pensamento positivo. Está na atitude positiva. Não adianta, claro, ajuda. Tem sua porcentagem? Tem. Mas eu não posso ficar... esse mês eu vou bater as metas. Esse mês nós vamos bater a meta. Viu? Esse mês nós vamos bater a meta. E ficar sentado esperando a meta cair no colo. Tudo começa ao pensar. Mas se torna realidade ao agir. Ao pegar o telefone e ligar. Ao ir até o cliente. Ao chamar. A procurar ele. A ter essa atitude positiva na venda. Tá. Hoje, todas as empresas e todos os negócios precisam da venda.
O vendedor, ele sempre foi esquecido? O departamento comercial, ele sempre foi esquecido e lembrado na última semana de cada mês? As empresas estão preparadas para treinar, entender que o comercial é uma engrenagem muito importante dentro de uma empresa, a se valorizar aqueles profissionais, a treinar, capacitar, reconhecer, gratificar, né, bonificar, fazer com que aquelas pessoas tenham mais motivação, mais ânimo, ou ainda esperam que as pessoas fazem por si só. Sim. Qual é a contrapartida que tem da busca do vendedor, do profissional e das empresas em proporcionar isso para eles? Vamos lá. Lembra depois de a gente falar um pouco sobre motivação. Ok. Mas vamos aqui um ponto. A gente precisa entender que vendas é o coração de uma empresa. Esses dias eu estava conversando com um empresário, uma conversa informal, e ele disse assim, mas lá na nossa empresa, lá eu não tenho vendedor. Como não? Lá a gente não vende. Eu disse, como assim? Você fabrica para estocar? Você fabrica para deixar guardado? Dele, não. Eu disse, então aí, você tem cliente? Tem. Eu disse, tá, mas quem tem um contato? Não, o fulano que recebe os pedidos. Então é o fulano que é o vendedor. Não existe empresa que não dependa de vender aquilo que fabrique ou o serviço que oferece. Correto? Vendas é o coração da empresa. Não adianta eu ter produção, a produção de um produto de altíssima qualidade se esse produto não for vendido. E por que os vendedores muitas vezes foram esquecidos? Porque existiu uma era que durou muito tempo, quando o nível de concorrência era menor, tá? É aquela era de que vendedor era bom quando era bom de conversa. Sim. Que a gente conversou antes ali no início, né? Para ser um bom vendedor tem que ser bom de papo. Porque não se dependia de técnica, não se dependia de estratégia ou de ferramenta. Era só ser aquele cara gente boa, aquele cara amigão que você ia vender, porque o nível de concorrência era mais baixo. Então se selecionava vendedores pela habilidade de conversar. Não era nem de comunicar, é conversar. Conversava bem, estava empregado. Estava empregado. E daí, outro ponto, se tinha uma grande quantidade de vendedores que falavam bem. Era um outro. Ok? O foco, muitas vezes, do empresário, porque tem esse detalhe, uma grande porcentagem dos empresários não é do comercial. Eles são do administrativo, eles são da produção. Então, o foco, a atenção, a habilidade deles está em administrar e produzir. Então há uma tendência a não dar tanta atenção ao comercial e acabou ao longo do tempo se deixando como uma segunda opção a qualificação dos vendedores. Foi se passando as gerações, isso ficou cada vez mais acirrado e daí começou a surgir os treinamentos de venda. Alguns empresários hoje, até você pode analisar isso, aquelas empresas onde a equipe comercial é referência, onde a equipe comercial recebe atenção, você pode ver que o empresário ele veio do comercial. Entendi. Ele não veio do administrativo ou da produção. Ele sabe o quanto o comercial é importante. E aqui vem um outro ponto. Uma consciência que precisa ter nas empresas. Não existe setor comercial e resto da empresa. Se você for parar e analisar, Jean, as empresas que têm sucesso em qualidade e que vai refletir na quantidade de sucesso, eles têm a consciência de que todos dentro da empresa são vendedores, simplesmente participando de uma etapa diferente da venda. Ok. Me diga se já não aconteceu com você como cliente. Você foi numa empresa, o vendedor te atendeu perfeitamente. Com todo respeito, a mocinha do caixa, o rapaz da entrega estragaram com tudo. Pois é. E precisa ter essa consciência de que todos ali são vendedores, participando de uma etapa diferente da venda. O William Caldas usa, né? Fala, do porteiro ao presidente, todo mundo atende, todo mundo vende. Perfeita essa frase dele. Perfeita essa linha de raciocínio. Só que, aí vem um outro ponto agora. Eu ter uma equipe qualificada não quer dizer ter uma equipe motivada. Qualificação e motivação são coisas totalmente diferentes.
É importante motivação? Sim. Eu preciso estar motivado? Sim. Minha equipe precisa estar motivada? Sim. Mas motivação é algo de alto risco para uma equipe de vendas, Jean. Imagina um vendedor incompetente e motivado. É fazer vendas erradas. Ele faz mais da coisa errada. Erradas, Ele vai mais lá rápido. Ele acorda da manhã, eu vou arrebentar. Me arrebentei. E arrebenta. Arrebenta a empresa inteira. Arrebenta, porque ele está motivado. Eu preciso ter equipe motivada? Sim, mas eu preciso ter equipe qualificada. A gente é ser humano, a gente não vai acordar toda manhã querendo mudar o mundo. Não consegue. Então, quando falta motivação, é onde precisa entrar a determinação e a qualificação. Legal. Jeremias, nós ficaríamos aqui mais algumas horas conversando. Mas eu quero que você fala para nós a importância das empresas, da equipe e dos vendedores participarem de eventos, congressos, seminários, estar junto com outras pessoas, fazer networking, viver o mundo do conhecimento de vendas, né, no qual nós respiramos isso, vivemos disso, para que isso eles possam ter resultado, características positivas no resultado, ser um vendedor de sucesso. Quanto isso é importante para eles? O Thiago, um colega nosso de trabalho, o Thiago tem uma frase muito legal, impactante, mas muito legal, que ele diz assim, sozinho você não é nada, nem corno. Olha, né? É forte, mas faz sentido. E real. Então, se eu quero hoje me manter no mercado de trabalho, seja como vendedor, como empresário, manter meu produto e meu serviço no mercado, eu preciso estar me relacionando. Mas você falou ali sobre a importância da equipe qualificada. Eu tenho uma linha de raciocínio que é o seguinte: treinamento não é um momento, treinamento é um processo. Mas o momento treinamento é importante. Quando uma equipe não valoriza aquele momento treinamento, aquele momento evento, o treinamento como a gente conhece ali, tantas horas de workshop, de treinamento, de qualificação de palestra, se uma empresa não valoriza isso, você pode ter certeza que ela não tem cultura treinamento, ela não tem processo treinamento. É aquela empresa que termina o ano, saiu do nada, foi para lugar nenhum. Entendi. Ok? Então, para eu desenvolver o processo treinamento, eu preciso valorizar o momento treinamento. E daí sim, é onde entra os seminários, é onde entra trazer uma pessoa gabaritada para treinar a sua equipe, para trazer uma visão diferente, né? Trazer técnicas e ferramentas atualizadas para ter os resultados desejados. Quando nós estamos falando a você, nosso cliente, o tanto que é importante e quanto a gente insiste com o nosso cliente. Insiste com você em manter os seus vendedores atualizados, treinados. Nós proporcionamos muito isso para eles. Nós moramos numa cidade de interior, onde que as empresas têm dificuldade em fazer sozinho as suas convenções, os seus treinamentos em compra. Então nós reunimos eles e fazemos coletivamente falando. Mas o quanto é importante preparar. Quem erra ao se preparar, está preparado para errar. Quem erra ao se preparar, está preparado para errar. Então, como é importante isso? Para não deixar o cliente, o vendedor ou as pessoas atenderem os nossos clientes, representar as nossas empresas sem ter o mínimo de preparação, sem ter a perspectiva de que pode acabar com o nosso negócio. A venda tem magia, mas não tem mágica. Estranho, né? Sim. A venda é uma magia, mas não é mágica. É ciência, como você falou. Quem me conhece um pouquinho mais do meu trabalho sabe que eu sou um tanto direto e reto para falar, porque, poxa, eu vim de vendas, eu vivo de vendas, eu dependo de vendas. Então, no meu treinamento, é aquela conversa de vendedor para vendedor. Porque aquela mesma dor e a pressão que o vendedor que está na minha frente está sentindo, eu também sinto, já senti, faz parte da minha realidade. Eu vou fazer uma analogia aqui bem direta e reta. Você tem filhos? Sim? Ok, vamos supor, tá, que uma filha sua precisasse fazer uma cirurgia do coração.
com todo respeito às profissões que eu vou citar aqui, tá? Você levaria sua filha para ser operada do coração pelo técnico em enfermagem ou pelo cardiologista? Cardiologista. Por quê? Porque ele está preparado para tal. Porque ele foi preparado, qualificado, ele é especialista. Especialista no assunto. Vamos pegar então da seguinte forma: cliente não quer comprar de vendedor genérico. Cliente quer comprar, se sente seguro em comprar de vendedores especialistas, de empresas especialistas. Repito, não estou menosprezando a função técnica em enfermagem ou médico clínico geral, tá? Mas eu preciso deixar de ser um vendedor e uma empresa genérica e passar a ser especialista. Mas me diga, quanto tempo o técnico em enfermagem estudou? Quantas horas ele estudou e quantas horas o cardiologista estudou? Sim. De preparação, de dedicação. Não só horas de estudo, agora vamos ali para qualificação, para dedicação, para energia direcionada do técnico em enfermagem e do cardiologista. Então, se eu quero vender mais e melhor, realmente o tempo passa muito rápido e a gente nem começou a falar, e vamos ter um outro momento para falar daquilo que realmente é a nossa especialidade, que é a quebra de objeções, a negociação, o fechamento. Veja, a gente só está falando dos fatores que contextualizam tudo isso, né? Mas voltando, se eu quero vender mais, se eu quero vender melhor, superar as objeções, vender em quantidade, qualidade, lucratividade, porque lucro não é crime, lucro não é pecado. Não é errado. Não é tá errado. A empresa que tem lucro... Tem vendedor que precisa ser exorcizado, Exato, né, que acha que o lucro é pecado. É Se eu quero atingir esses resultados, eu preciso me posicionar, não só me posicionar, mas ser um especialista na minha área. Eu tenho um cliente aqui no interior que me ensinou muitas coisas. Um cliente que me ensinou, e uma das coisas ele diz assim, ó, você quer ser o melhor? É óbvio que as pessoas vão dizer que sim. Então se prepare, porque ser melhor dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, dá gasto, investimento, né? Dá para fazer. Sim. Tem que fazer. Sim. Né? Mas por isso que são poucos por enquanto. A concorrência é menor. A concorrência é menor. A concorrência é menor. Jeremias, é uma honra. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí e espero o quanto antes a gente marcar uma nova oportunidade, um novo bate-papo. Com certeza, Jean, eu que agradeço pelo convite. Parabéns pela atitude de estar proporcionando esses conteúdos para os teus clientes e o pessoal que vai receber esse link aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte: em vendas, tanto de forma estratégica, de forma na sua inteligência emocional, mas principalmente no seu âmbito de técnica, ferramenta e atitude, tá? Ou você vai fazer poeira, ou você vai comer poeira. Não tem outro jeito. Ou você faz poeira, ou você come poeira. Só nunca esqueça que não se faz poeira parado. Se você quer ter resultado em vendas, você precisa agir, mas agir certo. E se você quer saber como agir certo, conheça mais o trabalho do Jean, da equipe dele e o nosso também. Obrigado. Até a próxima. Valeu? Até mais. Obrigado. Até a próxima.